O Repórter Setorial está no ar e na edição de hoje você confere. Reforçar a importância da amamentação. Este é o objetivo do Mamaço 2018, marcado para este sábado em Pindamonhangaba. Polícia de São José dos Campos prende quadrilha que aplicava golpes por telefone. Densidade larvária. Prefeituras divulgam o resultado do índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. E você vai ver também. Olha, hoje nós vamos desmistificar coisas aqui importantes a respeito da eleição. Eu acho que você não pode perder a entrevista do Dr. Fábio Antunes, que está aqui conosco. Ele é um especialista em direito eleitoral e nós vamos trabalhar aqui muitos temas importantes. Essa história, se a gente anular, a gente pode anular uma eleição não comparecendo, não votando? Já falaram isso para você, não falaram? Vamos ver se é verdade. E já, não saia daí. Olá, começa aqui mais uma edição do Repórter Setorial. Seja bem-vindo. Com o objetivo de incentivar a amamentação, Pindamonhangaba recebe pelo segundo ano consecutivo o projeto Mamaço 2018. A ação reforça a importância do aleitamento materno. O Mamaço acontece pelo segundo ano consecutivo aqui em Pinda em agosto, porque este é um mês de conscientização sobre o aleitamento materno. Quem vai contar pra gente sobre o que vai acontecer aqui na Praça do Centro da cidade é a Daiane, que é a organizadora do evento. Daiane, fala pra gente, por que é importante trabalhar com as mães esse assunto do aleitamento materno? Muito importante conscientizar as mães, Ana Carolina, porque muitas vezes elas estão mal informadas a respeito dos inúmeros benefícios que o aleitamento materno traz. Por uma questão cultural ou por um pré-natal mal informado, né? Às vezes por muitos mitos que envolvem a amamentação, as mães não chegam aos reais benefícios que a amamentação traz, tanto para ela quanto para o bebê. Então é muito importante conscientizar cada vez mais, da forma como a gente puder, para que essas mães desejem amamentar. E conta pra gente sobre esses benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê, do aleitamento materno. Os benefícios são nos âmbitos físicos, emocionais, sociais. O aleitamento materno previne várias doenças, tanto para a mãe quanto para o bebê. Ele traz benefícios no sentido emocional, porque ajuda nessa vinculação mãe-bebê, que é um processo hormonal, uma produção de hormônios, e aí essa vinculação é mais facilitada, tanto para a mamãe, né, que acabou de nascer aquele bebê, ela ainda não sabe muito bem como é essa relação, e para o bebê, né, que precisa muito dessa mãe. A amamentação traz conforto, traz segurança, que é tudo que o bebê precisa nesses primeiros meses de vida. Hoje as pesquisas mostram que bebês amamentados no peito são mais inteligentes, têm um nível de QI elevado. Então, um dos objetivos da Semana Mundial de Aleitamento Materno desse ano é reduzir o nível de pobreza, justamente pensando nisso. Então, se os bebês ficam mais inteligentes, eles também têm mais condições de trabalhar e ter salários melhores e aí sair do nível da pobreza. Esse é o segundo ano que acontece o Mamaço aqui em Pinda. Conta pra gente como é que foi, qual o resultado do ano passado? Foi muito legal, foi o primeiro ano, a gente ainda não sabia o que esperar, né? Mas tiveram muitas mães com seus bebês, foi uma movimentação grande aqui na praça, com a presença da prefeitura, do prefeito, então muitos órgãos apoiando, banco de leite. E aí a gente teve um retorno muito legal, porque as mães passaram a saber aonde procurar essa ajuda, né? Porque o início da amamentação às vezes envolve algumas dificuldades em que as mães muitas vezes não sabem como lidar. E aí, sabendo onde procurar ajuda, a gente evita o desmame precoce. E nesse ano, o que vai ter aqui na praça? São diversas atividades ao longo da manhã, vai acontecer das 9 ao meio-dia. Vai ter pintura na barriga de gestantes, vai ter dança mãe e bebê, então as mães envolvem os bebês no pano, no tecido, no corpo, né, no sling, e podem dançar com esse bebê, uma atividade bem legal que ano passado foi muito interessante também. Vamos ter os profissionais de saúde dando qualquer tipo de orientação que as mães precisem, tanto as consultoras de amamentação do grupo Mamamatra, que é quem está organizando esse evento,
como os profissionais do Banco de Leite estarão disponíveis para qualquer tipo de orientação. A Funvic estará com a equipe dos estudantes deles, aferindo pressão, né, e se disponibilizando também a dar essas informações. Muito obrigada, Daiana. Carolina Silva, de Pindamonhangaba, para o Repórter Setorial. Com os registros feitos oficialmente no Tribunal Superior Eleitoral, os candidatos à presidência da República são agora oficiais. E o que chama a atenção da nossa região é o fato de que 2 desses candidatos são nascidos em Pindamonhangaba. Só o Rio de Janeiro tem o mesmo número e em nenhuma outra cidade do país tem mais representantes. 2 candidatos à presidência da República são nascidos no Vale do Paraíba, ambos em Pindamonhangaba, Geraldo Alckmin, do PSDB, e Ciro Gomes, do PDT. A cidade é o local onde mais nasceram candidatos, dividindo o posto com o Rio de Janeiro, onde também nasceram 2 postulantes à presidência, mas que tem uma população maior. Na capital fluminense, nasceram João Amoedo, do Novo, e João Goulart Filho, do PPL. O Sudeste é a região com mais representantes, são 7 no total. Os outros 3 candidatos são nascidos no estado de São Paulo. Guilherme Boulos, do PSOL, nasceu na capital paulista. Jair Bolsonaro, do PSL, em Campinas, e Álvaro Dias, do Podemos, em Quatá. 2 candidatos nasceram na região sul. Cabo Daciolo, do Patriota, em Florianópolis, Santa Catarina, e José Emael, do PSDC, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Nordeste também tem 2 representantes. Lula, do PT, nasceu em Garanhuns, no Pernambuco, e Vera Lúcia, do PSTU, em Inajá, no mesmo estado. Henrique Meirelles, do PMDB, nasceu em Anápolis, Goiás, e é o único nascido no Centro-Oeste. Outra região com um único representante é o Norte, com Marina Silva, da Rede, nascida em Rio Branco, no Acre. O Instituto de Esporte e Educação, em 5 anos, já capacitou mais de 250 profissionais da educação da rede pública em Pindamonhangaba. A busca pela qualificação e o contínuo aperfeiçoamento tornam esses professores mais conscientes para uma educação cada vez melhor. O projeto de formação de professores da rede pública do Instituto Esporte e Educação é realizado em Pindamonhangaba há 5 anos. Esse é o 3º encontro neste ano para profissionais do ensino infantil e fundamental. A ideia é qualificar e ampliar o acesso de crianças e jovens ao esporte dentro e fora da escola. Nós entendemos que se movimentar, né, o movimento, ele faz parte da natureza humana. E quando a gente se movimenta, quando a gente brinca, quando a gente joga, a gente aumenta a nossa possibilidade de usufruir do mundo. E o que a escola hoje, muitas escolas colocam, né? Elas privilegiam uma aprendizagem, um ensino muito mais intelectual, imaginando que corpo e mente é algo divisível. Nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que as pessoas são um todo, né? Elas sentem, elas se movimentam e elas pensam ao mesmo tempo. Então nós olhamos o corpo como algo que também é matriculado na escola, né? Não se matricula só a cabeça, só a mente, a gente se matricula de corpo inteiro. E quando a gente matricula uma criança de corpo inteiro na escola, a aprendizagem também tem que ser de corpo inteiro. Para o coordenador do Instituto, Alexandre Arena, a prática de atividade física estimula a consciência corporal da criança de forma divertida. Crianças passando 90%, quase 100% do tempo sentadas em carteiras, sem se movimentar. Aí, além de não se movimentar, ainda você fala, vocês têm que ficar quietas. E o que sobra para elas, de verdade, da origem de que são, né? Que são seres que nasceram e que desejam se movimentar. Sobra muito pouco. As pessoas que estão aqui fazendo a capacitação, ou são gestores de escola, ou são professores de 1º a 5º ano, elas garantam que nas aulas de movimento, essas crianças joguem, solucionem problemas, brinquem de diferentes materiais, aprendam diferentes jogos, diferentes brincadeiras, conheçam diferentes esportes e, aos poucos, vão incorporando a ideia de que se movimentar faz parte da minha vida. Por aqui, 278 profissionais da educação buscaram a qualificação de programas voltados para a prática da atividade física nas cidades. A Luciana e a Nathalie estão há 12 anos na área da educação e percebem que esses encontros são muito importantes para aperfeiçoarem o desempenho em sala de aula.
A cada encontro são coisas diferentes, assim, novas experiências, né? E sempre eu procuro, assim, tudo que eu aprendo aqui é levar para a sala de aula, né? E eu vejo, assim, que às vezes falam-se muito aqui do fundamental, dos professores que dão aula para os maiores, né? Mas eu procuro, assim, transmitir o que eu aprendo aqui e exemplificar para a educação infantil. Então, a partir do momento que começamos com esse curso aqui na rede, né? As nossas aulas de movimento, né, que chamam de educação física também, elas tiveram uma mudança bem significativa, né? Antes realmente a gente tinha uma ideia de trabalho em que hoje as aulas são mais práticas, são mais fundamentadas, né, com a metodologia ativa, e nisso tudo de uma maneira contextualizada com as outras disciplinas também. Então as aulas de português, de matemática com mais jogos, mais brincadeiras, né? E isso envolvendo desde a educação infantil até o ensino fundamental, que nós trabalhamos até o 5º ano. O que nós estamos fazendo aqui é criar mostrar ou criar estratégias ou valorizar uma escola que demande isso dos seus alunos, das suas famílias, que demande isso do poder público, com investimento em infraestrutura, com investimento em espaços adequados. E o dia que a gente tiver um povo ativo, um povo que goste de fazer atividade física, que não seja só espectador, provavelmente a gente vai ter as praças mais ocupadas, as ciclovias mais ocupadas, as ruas mais ocupadas com pessoas correndo, fazendo caminhada, enfim, a gente vai ter um país ativo, né? E entendo um país ativo, a gente vai ter um país mais saudável, um país que olha o corpo de uma maneira mais prazerosa, mais gostosa, e que esse corpo possa ser capaz de ajudar as pessoas a usufruir daquilo que que é disponibilizado ou colocado para elas. Olha só, 9 pessoas foram detidas ontem em uma ação da Polícia Civil contra uma quadrilha que aplicava golpes por telefone em São José dos Campos. Os criminosos eram da zona sul da cidade e, segundo a polícia, fizeram ao menos 100 vítimas. Eles ligavam para a casa das pessoas, fingindo ser um parente delas e em apuros, após um acidente ou situação que envolvesse o guincho do carro, e pediam depósitos em dinheiro. A investigação começou em abril, quando uma vítima caiu no golpe depois que o criminoso se passou por sobrinho dela. No golpe, o golpista dizia ter batido o carro na rodovia Dutra, em São José, depois de fazer o depósito e perceber que era um golpe. A vítima registrou a ocorrência e a polícia passou a rastrear o número do telefone de onde partiu o chamado. A Delegacia de Investigações Gerais obteve a quebra do sigilo telefônico e, por meio do rastreamento, foram identificadas outras 17 pessoas envolvidas nesse tipo de golpe. No esquema, 5 delas faziam o mapeamento das vítimas e as ligações. Os outros criminosos atuavam como laranjas, emprestando as contas bancárias. Ao todo, foram cumpridos 18 mandados, entre busca e apreensão e prisão. Em pelo menos 10 bairros da zona sul de São José, foram detidas essas pessoas. E vamos agora para o quadro Cidadania com José Carlos Cataldi. Amigos, a reforma trabalhista aprovada em novembro passado nem esquentou ainda o lugar e já está correndo o risco de ser revogada, porque o senador Randolph, lá do Rede do Amapá, entrou com um projeto de lei para extinguir essa reforma, alegando que não há legitimidade de algo que tenha partido de Michel Temer, revogando situações de direito conquistadas ao longo de muitos anos. Ele está propondo que tudo seja posto abaixo, mantido apenas o aspecto que tornou incobrável, digamos assim, o imposto sindical, famigerado, que vinha sendo questionado já há muitos anos. Então, para ele, deve ser mantido o fim do imposto sindical, mas revogado todo o resto para que seja aprovado por um novo legislativo e por indicação de um novo presidente da República, vindo do voto popular, que vai legitimar toda essa mudança. É um entendimento que faz sentido, né? A matéria já está protocolada,
vai passar por todas as comissões do Senado e depois levado à votação no plenário, indo a seguir à Câmara dos Deputados. Eu acho que realmente pode acontecer a revogação dessa reforma tão questionada pelos advogados trabalhistas, pelos juízes, que até não estão com certa dificuldade de absorver tantas filigranas que vieram, salvo o melhor juízo, em favor da classe empresarial, em detrimento da classe trabalhadora. A gente vai para o intervalo e na volta vamos conhecer o time do emprego e as oportunidades de trabalho oferecidas pelo Parte de São José dos Campos. É já já.